a mensagem é muito maior do que o mensageiro. Eu tava lendo hoje um devocional e ele fala exatamente assim, Mateus 10:20, porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito do Pai de vocês, que fala por meio de vocês. O que isso quer dizer, né? Jesus falou que eles não tivessem medo, porque por mais que viessem pessoas para questioná-los, para confrontá-los, ou eles mesmos não soubessem o que falar, eles ficassem despreocupados, porque Deus, o Espírito Santo, falaria por eles. Então isso traz uma visão muito clara de que muitas vezes quando você for para um movimento, for fazer uma palestra ou algo nesse sentido, não fica controlando mentalmente se vai conseguir, se sabe o que falar, se planeja, se permita ser canal. Quando tu tem uma intenção de passar uma mensagem, servir ao outro, por si só o ato de respirar e de falar, Deus, coloco nas tuas mãos, fala o que você deseja, eu sou apenas um canal. Eu faço isso em todos os eventos e normalmente muitas vezes nem uso um slide que eu passei horas fazendo, porque simplesmente as palavras saem sem muita reflexão, elas só descem como um download, como se fosse uma cachoeira, e eu só falo o que tá vindo. E no início eu comentei, a mensagem é maior do que o mensageiro. E isso tem algumas percepções e reflexões em cima disso. Primeiro, nunca deixe de compartilhar a mensagem quando ela vem. Muitas pessoas focam demais só no branding, em como elas vão passar, e aí quando elas recebem a mensagem e a intuição começa a vir, pega o celular e grava de onde você estiver. Por quê? Porque normalmente Deus sussurra, ele não fica gritando e te passando informações, normalmente vem muito sutil, fala sobre tal coisa, e aí vem algumas insights, algumas informações, e o que muitas pessoas fazem? Aí vão tomar um banho, vão trocar de roupa, vai passar batom, vai organizar todo o cenário, e aí nesse movimento você já perdeu o flow do que era pra falar e o teu próprio racional já começa a querer colocar informações, a falar de um jeito que é viral, e aí tu deixa de falar a mensagem real. Então lembre-se, a mensagem ela é maior do que o mensageiro, ou seja, quando a mensagem vem, ela é muito maior do que eu, então eu passo ela sem querer me colocar maior do que a mensagem. O que seria eu me colocar maior do que a mensagem? É eu colocar toda a minha vaidade e a forma para agradar os outros acima da mensagem. Então a mensagem é maior do que o mensageiro. E ontem a gente estava conversando algumas coisas com alguns amigos e eu lembrei de algo que é, independente da profissão do que tu faz, por exemplo, tu é um nutricionista que está num consultório atendendo um cliente. Quando a mensagem vem, você não precisa ficar filtrando se a outra pessoa vai receber bem ou não. Se a mensagem veio para ela, compartilha. Eu já vi muitas pessoas falando, não, mas aqui não tô na igreja para falar sobre isso. Eu não tô em um momento de conexão com Deus para falar sobre isso. Eu estou atendendo uma cliente e eu sou nutricionista, eu não sou uma pessoa, eu não sou um pastor, eu não sou uma pessoa espiritualizada. Você é um canal, todos nós somos, e a mensagem é maior do que o mensageiro. Então não coloque o teu racional, os teus questionamentos, o que tu acha que é, o que não é, na frente da mensagem. Simplesmente escute a mensagem e passe para ela. Se a outra pessoa vai entender ou não, não importa. Não trave a mensagem em você. Não fique filtrando a mensagem de uma forma que você vai passar. Se a mensagem vem e você está cada vez mais conectado com a espiritualidade para ser um canal, tira tudo que é de sujeira. Imagina que existe um cano que vai passar água. Se esse cano estiver sujo por dentro, estiver entupido, não vai passar da melhor forma. E se estiver sujo, inclusive, vai passar com muita sujeira. Então por isso que tem todo o contexto da gente se limpando as nossas crenças e tudo isso, para que a gente possa ser canal na integridade, que a gente possa ser canal de fato na luz, sem muita sombra, sem muita sujeira, que a água saia limpa. E essa fonte ela possa passar por nós, trazendo toda a prosperidade, toda a palavra, toda a sabedoria, e que ela passe pelo outro, e que o outro receba a água limpa. Por isso que aqueles que são servidores da luz, eles precisam se limpar, eles precisam trabalhar a si mesmos. Então lembre-se, a mensagem é maior do que o mensageiro. Quando vier uma pequena intuição, uma vontade bem sutil de falar sobre algo, liga a câmera ou escreve na hora sobre aquilo, da forma que tá vindo para passar. Muitas vezes a gente foca em fazer algo que vai ser viral e a gente tira muito do contexto da mensagem original. Então a própria verdade, ao invés de ser passada por si só, ela começa a receber os elementos do ego ou do racional. Eu até estava falando ontem também, só para finalizar, que, por exemplo, eu estudo muito sobre psicologia, sobre a mente humana, e aí vai lá, Freud fala sobre o consciente
e o inconsciente. Em outra área de estudo fala sobre o consciente, o subconsciente e o inconsciente, ou seja, a teoria do cérebro trino. Aí outro cara que também recebeu um download muito parecido, ele vai lá e chama de neocórtex, sistema límbico e cérebro reptiliano. Aí vai lá Freud também, outro estudo, também fala sobre o id, o ego e o superego. O que eu quero dizer com isso? É que assim, a verdade ela é única, ela vem por nós, só que o ser humano com aquela tendência do ego de dizer, isso é meu, esse estudo é meu, ele vai lá e coloca seu próprio nome, seu próprio branding, tá certo. Pessoas vão se identificar com base nos estudos, só que no fundo, se tu for olhar, tem uma linha tênue em tudo isso. Tem uma linha que conecta tudo isso, que é uma verdade única. Então imagina, aqui é a verdade única. Quando eu abro a mão, a verdade única, ela encontra 5 novos caminhos com linguagens diferentes. O grande problema é que quando as pessoas que eram de uma linguagem única, quando elas começaram a ter novas linhas e foram se conectando com cada uma dessas linhas, algumas se conectam com 2, outras se conectam com 3, outras se conectam somente com uma e acha como uma verdade absoluta. O grande problema é que quando essa verdade absoluta, a verdade do eu sou, de tudo que há, ela se divide, então já causa uma divisão, uma separação. E quando esse aqui, que faz parte desse aqui, de tudo que há, começa a criticar e julgar esse. Essa é a dinâmica e acontece com várias teorias. Por exemplo, alguém vai olhar para Freud e vai dizer, nossa, eu amo Freud, mas eu não me conecto com Jung. Só que vai ver, um bebeu da fonte do outro e acessou novos campos e aí deu novos nomes. Cara, no fundo, todos os caminhos levam ao mesmo lugar. E que isso ficou muito claro pra você. Que no fundo, se eu for investigando e nadando e aprofundando em qualquer fonte, de qualquer lugar, de qualquer estudo, seja o mais científico possível, eu vou encontrar uma verdade espiritual, uma verdade muito clara. Eu vou encontrar exatamente o todo, que é Deus. E lembre-se, a mensagem é maior do que o mensageiro.